Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou a Verônica e sou eu quem fala aqui nesse Agora Eu Sei, né? O Agora Eu Sei é um canal que eu fiz com a intenção de me ajudar a descobrir coisas que eu preciso para minha vida, para minha espiritualidade e também para te ajudar se você estiver passando por esse problema. Aí nós sabemos de tudo. Bem, como eu disse na thumb, hoje eu quero contar algumas experiências com espiritualidade que eu tive, que para mim foram muito importantes. E se você tiver meio que uma síndrome de São Tomé igual eu tinha, provavelmente você vai se perceber nesse vídeo, né? Só deixando bem claro que eu acho importante sim que nós tenhamos meio que um pouquinho de São Tomé, acreditar nas coisas assim, vendo, muitas vezes, mas o plano espiritual ele é muito abrangente, né? Geralmente você não precisa sempre ver, você consegue sentir. E como são muitas pessoas nesse estágio, então dá pra você entender que não é paranoia da tua cabeça, que você não tá sozinho, que tem outras pessoas assim também. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, eu peço que você deixe seu gostei, deixe seu like e compartilhe esse vídeo com pessoas que possam estar nesse momento. Já deixando bem claro que se você não gosta de vídeo longo, lo siento, porque vai ficar um pouco longo. Deixa eu só tomar um pouquinho de café. Bem, vamos lá. Eu me descobri uma pessoa ligada à espiritualidade desde criança. Eu sempre gostei dessa coisa da sintonia, principalmente com Jesus. Sempre tive esse carinho, né, com a figura de Jesus. Eu não sei porquê, mas provavelmente deve ser porque as palavras dele, né, a forma dele, o amor que ele passa o tempo inteiro é uma coisa que eu busquei muito pra mim. Então, por consequência, todas as vezes que eu passei por algum tipo de problema, eu sempre fecho os olhos, se eu tô com o coraçãozinho assim angustiado, sabe? Aí eu peço, Jesus, por favor, me abraça. É isso que eu peço, me abraça. E é como se realmente ele estivesse ali abraçando, é como se eu sentisse aquele abraço. Eu não sei se é o próprio Jesus, eu acho que não, porque ele é um ser muito ocupado, né? Um governador planetário provavelmente não tem muito tempo para descer aqui para abraçar as pessoas o tempo todo. Existem problemas piores. Mas com certeza é alguém ali da falange dele que acaba, vamos dizer assim, tendo empatia e vindo dar esse abraço, ou um ente querido meu que já desencarnou, ou alguma coisa nessa área. Então, eu vou começar com a questão do ente querido. Eu sempre fui uma criança um pouquinho meio diferente, né? Bem falante, dá pra perceber. Muito sorridente, nunca tive muito. Minha mãe fala que quem quisesse pegava e carregava, porque eu nunca tive muito essa coisa do preconceito. E, isso foi ensinado pra você? Não, não foi ensinado não, isso já é uma coisa que meio que veio em mim. E sempre me indignei muito com coisas meio que práticas de violência, seja verbal, seja física, de alguma forma. E eles falam que essas são as crianças índigo, né? Crianças que muitas vezes, que era o meu caso, sabia coisas e não sabia como sabia, sendo que ninguém tinha explicado. Isso acho que se deve a algumas vivências e também a ensinamentos nas colônias espirituais. Acredito que por conta da minha encarnação passada, que parece que ela foi assim bem pancada, bem turbulenta, foi uma encarnação onde muita coisa foi permitido. Eu sei como quem eu fui, o como que foi, e
entendo muitas coisas. Só vou deixar só uma coisinha aqui em alto, depois se você quiser, deixa aí comentando embaixo que eu conto sobre essa encarnação, se for do teu interesse. Ela aconteceu por volta do século 17, né? Então eu fiquei muito tempo no plano espiritual. Bem, o que acontece aí? Parece, como nessa encarnação, parece que eu tinha uma família um pouco mais bem financeiramente, e essas pessoas parece que me mimavam bastante. Acho que nasci com bastante afins naquela encarnação X, e por consequência tive muitos desvios de conduta, principalmente na área sexual, e também de achar que tudo me é lícito e tudo me convém, né? Por isso acho que algumas coisas eu consigo compreender do porquê de eu estar ainda vivendo isso. Porque na concepção da gente, acabou aquela encarnação, beleza, tipo ano novo, né? O ano velho ficou lá, coisas novas virão. Não, gente, a percepção de tempo é toda nossa, né? A jornada continua. No caso, você só trocou de roupa. Então, eu quero contar primeiro uma experiência que eu tive com um ente querido, que foi o meu pai-avô, meu querido Itamar. E quando eu digo querido, é porque só pensar no meu avô me dá uma vontade de chorar, porque aquela pessoa me pegou no colo assim, né, de coração muito aberto. Bem, eu estava passando por um período muito difícil na minha vida. E quando eu digo difícil, foi porque o meu espiritual fez assim, ó. Pá. Então eu não conseguia meio que entender o meu entorno. E as coisas começaram a acontecer de uma forma muito rápida. E por consequência eu não conseguia digerir aquilo ali, do porquê que eu estava passando aquilo. E eu preferi entrar no contexto, espera aí, como espírita, né? Porque acho que se eu não tivesse esse conhecimento, eu teria entrado. Por que eu? Por que está acontecendo comigo? O que é isso? Mas como eu já tinha meio que um conhecimento de algumas coisas, eu consegui relevar de certa forma. Não é aceitar, e sim entender a situação presente, né? E tentar modificá-la. Porque quando uma coisa chega em você e você tem determinada atitude, você vira ela para frente, para trás, para o lado, para o outro. Uma ação vai gerar uma reação. Isso é fato, seja na química, seja na física, ou seja na vida, né? Isso vai gerar um impacto. Então eu me recordo de estar na cozinha e eu estava cantando alguma coisa, eu não lembro o que era, e guardando os objetos da cozinha que eu tinha, como é que eu posso dizer, que eu tinha lavado, né? Foi aí que eu senti alguém me abraçando por trás, assim. E eu só escutei o que a pessoa estava dizendo ou o que eu estava pensando. Eu não sabia diferenciar nesse momento. Não consegui. Eu só escutei isso. Eu vi o meu avô, né, pelo globo. Eu sabia que era ele quem estava me abraçando. E só escutei isso. Que alma linda. Eu não sabia se era eu pensando ou se era eu dizendo de alguma forma, se era ele me intuindo, tipo, me dizendo que eu tinha uma alma linda, ou se era o contrário, se era eu que estava sentindo a alma dele dizendo isso de alguma forma. Essa foi uma experiência linda que eu demorei para me recompor porque foi maravilhosa. Houve também a experiência, que eu também acho ela linda, porque o plano espiritual sabe as nossas preferências, né? Então, eles também sabem que você ama flores, ou bombons, ou qualquer coisa do tipo. E eu sempre tive uma paixão louca por rosas. Olha que linda, uma borboleta maravilhosa rodando aqui assim. Então, eu sei que eu tava dormindo e fui despertada de uma forma bem suave
bem suave. E mais uma vez, eu estava passando por um momento muito difícil. É engraçado isso, né? Eu estava passando por um momento muito difícil. E eu fui acordada, foi muito suave. Tava de noite, era bem escuro ainda. Meu quarto tava um breu. Eu comecei a pensar na situação que estava se passando comigo naquele momento. Quando eu olhei pra frente, eu vi uma rosa sendo montada no ar. E fiquei parada assim, meio que assustada olhando aquilo. Era uma rosa branca, maravilhosa, com um fluídico azul em torno dela. Então, aquilo pareceu durar por volta de 1 minuto, ou um pouco mais. E eu sentia como se tivesse alguém me passando um passe, ou limpando, só me dizendo, né? Calma, que a gente tá aqui, tá tudo. Mais uma vez eu me emociono. Apesar besta, né? Mas não tem como, gente, não tem como você não se emocionar. Porque todas as vezes que, vamos dizer assim, eu estive passando um problema sério, eles se mostraram pra mim, tipo, a gente tá aqui. Nós estamos vendo tudo. A gente conhece você, então nós vamos te ajudar a passar por essa fase. Esse período vai passar. Então até escrevi o mesmo dizer que o Chico tinha atrás na cama dele, né? Que era, e isso também passa, só que eu escrevi na minha parede. Fiz a rosa, desenhei essa rosa, ela ficou muito tempo lá na minha parede, e escrito a mesma coisa, e isso também passa. E coloquei isso na minha ideia de que nada, nem ninguém iria impedir que eu evoluísse. Que ninguém iria ser capaz de me tirar do que eu vim fazer. Porque por muito tempo eu tive vergonha de contar o que eu tô contando aí para milhares de pessoas, para uma, para duas. Tinha medo de alguém falar assim, você é maluca. Mas o que é ser maluco, né? Todos nós somos malucos. Então, uma maluquice a mais, uma maluquice a menos, não importa. Ah, Verônica, mas você não teve percepções ruins? Tive. Houve uma vez, eu trabalhei numa farmácia aqui na minha cidade, o nome dela é Indiana, e eu falo mesmo dessa farmácia abertamente, porque é um lugar que eu sou muito grata, porque aquelas pessoas me receberam de uma forma muito carinhosa. Então, foram muito justas, né, comigo. Tanto eles como a quem eu trabalhei, que foi a Vult, em especial o Carlos, que era é uma pessoa muito bacana comigo até hoje. Já se passaram 3 anos. Então, eu fui a uma das farmácias, porque aqui na cidade são por volta de 12, e como eu vi que inauguraram mais, então devem ser 14 agora, dentro de Teoflotone, mas elas são 90, agora são 100 em geral, pelo Brasil, né? Entre Bahia, Espírito Santo e Minas. Então, o que aconteceu? Eu estava andando no centro da cidade, deu 6 horas, e eu sei porque o meu relógio apitou, e no que ele fez, o meu ouvido, ele simplesmente começou a zzz, e eu comecei meio que a bugar no meio da rua. Eu tava com uma amiga do lado, eu segurei a mão dela, eu falei, amiga, eu não sei o que tá acontecendo. Aliás, eu sabia, né, mas eu não podia explicar pra ela o que tava acontecendo naquele momento, então eu me ajuda a atravessar a rua e me leva pra Matriz, porque era lá que eu tinha que estar, né? E lá ela me levou, e eu tive que ficar dentro do almoxerifado, em respiração, por conta da buzina que ainda estava no meu mental. E eu entendi o que estava acontecendo ali. Como um médium clariaudiente, né? Era como se
eles estivessem desentupindo os meus ouvidos. E ali, como era 6 horas, né, é hora que eles chamam de hora grande, é uma hora espiritual, é a hora que a Virgem Maria está reunida num plano maior, emitindo boas energias para o planeta. Porque essa é a hora que as pessoas retornam para casa, essa é a hora que as pessoas começam a rezar, né? Porque muitas pessoas, a minha avó tem o costume de, às 6 horas da tarde, da noite, começar a fazer a oraçãozinha dela para agradecer o dia, coisa e tal. Então, eu sabia que ali as energias estavam assim, ó. Mas aquilo me pegou de surpresa. Eu não esperava ser pega naquele momento. E como eu não estava, de certa forma, em oração também, não estava blindada, de certa forma, porque sim, a oração é uma forma de blindagem, né, de selar, no caso, o seu campo áurico. Eu simplesmente buguei. E aquela sensação era horrorosa, gente. Vocês não têm noção do quanto aquilo foi horrível. Eu tive que ficar sentada lá dentro do almoxerifado por 30 minutos, fazendo exercícios de respiração e tentando voltar ao eixo. E eu sei que o meu mentor nesse momento não estava junto comigo, até mesmo por conta de ser uma hora grande. Ele também, porque a gente às vezes pensa que o mentor fica ali, né, 24 horas por dia, que ele não tem nada para fazer, ele só nasceu para ser sua babá, né? E na verdade não, o mentor é tipo, como é que eu posso dizer, sabe o psicólogo que você vai em determinados momentos? Você pode até pagar para ir mais tempo, mas geralmente você tem aquele momento X. Então, o mentor é um ser educado, né? Ele te escuta assim, se você chama, dentro da possibilidade dele, ele vai estar ali te intuindo, mas ele não deixa de ser um ser espiritual em espírito, né? No nosso caso, somos seres espirituais encarnados e temos diversas funções ao longo do dia. Eu sou mãe, sou esposa, dona de casa, sou artesã, sou youtuber, sou Instagram, TikTok, tudo, né? Você acaba virando um tudo. E é meio difícil de você se colocar no mesmo lugar o tempo inteiro. E o mentor, ele não é uma pessoa tipo um anjo. É alguém tipo eu aqui, né, que dei uma elevadinha, mais ou menos, e que me inclino ali junto com a sua vibração. Por consequência, eu irei ao teu auxílio. Isso já numa coisa pensada, e também o mentor vai passando ali pelos seus estudos, pelas suas aulas, e também até mesmo pelo entendimento, porque como ele é seu afim, muitas vezes esse mentor, ele acaba, vamos dizer, dependendo do seu grau vibratório, porque a gente pode tanto intuir bons mentores como mentores que estão ali na faixa de vibração que você está. E vai que o seu mentor pega e fica revoltado também por conta disso ou daquilo que você passa. Ele pode também estar te gerando uma revolta. Mas, num contexto geral, os mentores são equilibrados. Eles são designados para aquela função. Os designados, é isso que eu quero chegar. Porque esses mentores que são designados para você, eles são pessoas estudadas ali, né? Mas existem também aqueles que acabam se tornando seus mentores também por afinidade, que são aqueles espíritos que ficam ali, né? Vindo uma hora, vindo outra. Depois a gente faz uma conversa maior sobre isso, eu vou dar uma estudada maior e falo para que fique bem claro. Então, essas foram algumas das minhas experiências. Contei 2 maravilhosas que eu amei, tem mais, com certeza tenho vários. Eu espero que você tenha gostado. Como eu disse, é bem difícil às vezes explanar esse tipo de início mediúnico. E eu sei que tem várias pessoas dentro do YouTube que fazem isso justamente para que você
não tenha que sofrer metade do que a gente sofre durante esse desenvolvimento mediúnico. Nesse momento eu me entendo desenvolvendo a clarividência, até mesmo por ter permitido isso, né? Tá tentando abrir cada vez mais esse campo áurico. É uma decisão tomada no meu coração de viver essa espiritualidade que está sendo me colocada de uma forma tão bonita que não tem como você não querer isso para si. Esse acolhimento para si, né? Então, o que eu quero dizer para você que está vivendo esse momento? Primeiro, somos quase 8 milhões de pessoas encarnadas e temos as desencarnadas. Você não está sozinho. Os problemas que você vem enfrentando são como se fosse... Pensa assim, você tá nas Olimpíadas do Faustão, você lembra aquele... quando o Faustão fazia aquelas brincadeiras com as pessoas então meio famosas, que você tinha que ir ultrapassando seus níveis? É mais ou menos isso, você tá vivendo uma ultrapassagem de nível. E se eu puder te ajudar a superar o seu nível, se você puder me ajudar a superar o meu também, esse canal é para isso, é para que a gente troque experiências. E sem deixar, lógico, de explicar a espiritualidade através da história, porque eu acho que não tem local melhor para explicar tudo que nós vamos passando ao longo do tempo, porque nós fizemos parte dessa história de uma certa forma. Então eu te agradeço por mais esse vídeo, agradeço a Deus por me auxiliar nesse caminho, agradeço a Jesus por sempre me abraçar, agradeço ao meu mentor por colocar essas palavras na minha boca de alguma forma, agradeço pela minha inteligência emocional, espiritual e a esse desenvolvimento. Eu espero que ele chegue em mim de uma forma rápida e em você também, tá? Tem aqui uma amiga, vou deixar aqui o meu Instagram, do Agora Eu Sei. Eu tenho também o meu Instagram de trabalho, eu vou deixar os dois na descrição do vídeo. Eu também faço alguns vídeos rápidos lá no TikTok. Se você quiser me acompanhar por lá, eu vou te agradecer. Você vai aprender de uma forma mais rápida também. Um beijo. Até mais. Tchau, tchau.